desejamos a Ti, a Tua palavra alegra nossa vida, a Tua palavra alegra nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Jesus chamou os que queria e foram ter com ele. Este é o lema da Semana de Oração pelos Seminários, que se conclui neste 32º Domingo Comum. Esta prontidão da resposta para ir ao encontro do Senhor é aquela que espera Cristo, o Esposo, quando nos chama a estar com Ele para entrar na intimidade do seu amor. A cada um, Ele pede que não deixemos esmorecer o desejo, que não deixemos apagar-se a chama e o fogo desta chamada. Ao forte brado que nos acorda do sono, eis o Esposo ir ao seu encontro, levantemo-nos imediatamente com as candeias da fé, da esperança e do amor bem acesas. Que esta Eucaristia, que anuncia a Páscoa do Senhor até que Ele venha, que ela nos ajude a reacender as candeias da fé e da esperança e a encher de alegria a almotolia do amor para amar e servir o Senhor. Confiamos desde já ao abraço da misericórdia divina. Senhor, que sois o esposo da Igreja, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que por nós morrestes e ressuscitastes, para nos ressuscitardes convosco, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a porta da vida e do reino, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens programados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os damos graça. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, afastai de nós toda a adversidade, para que sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos nos sentar para acolhermos a palavra de Deus e escutá-la de coração aberto, atento, disponível. Vamos ouvir. Leitura do livro da sabedoria. A sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável. Deixa-se ver facilmente àqueles que a amam
e faz-se encontrar aos que a procuram. Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que a desejam. Quem a busca desde a aurora não se fatigará, porque há de encontrá-la já sentada à sua porta. Meditar sobre ela é prudência consumada, e quem lhe consagra as vigílias, depressa ficará sem cuidados. Procura por toda a parte os que são dignos dela. Aparece-lhes nos caminhos, cheia de benevolência, e vem ao seu encontro em todos os seus pensamentos. Palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Palavra do Senhor. Alleluia, alleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um brado: Aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Então, as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: Talvez não chegue para nós e para vós, e dantes comprar o azeite aos vendedores. Mas enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta fechou-se. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Desta vez, não é a noiva que se atrasa. Na parábola do Evangelho, é o esposo que se demora. E com esta demora, as 10 moças da parábola começaram todas a dormitar e adormeceram. Para as jovens prudentes, que estavam guarnecidas de azeite em abundância, a demora foi longa e dura de passar, mas não foi fatal. Para as jovens insensatas, com a demora do esposo, esgotou-se o combustível de consumo imediato, ficaram sem reservas para a espera, e quando se foram reabastecer, enquanto foram, chegou o esposo e já era demasiado tarde e a porta estava fechada. Nós escutamos esta parábola de 5 jovens prudentes que se abasteceram, se prepararam, se guarneceram daquilo que fazia falta para o tempo de espera. E das outras 5, a quem se acabou o azeite com que se acendia a candeia e com a demora lá perderam a oportunidade de entrar na festa. Esta parábola tem muitas interpretações, muitas leituras, mas neste ano de pandemia, talvez não fosse mau nós fixarmos-nos nesta demora prolongada do esposo. E esta demora aconselha a quê?
a um cuidadoso reabastecimento da energia. Sou pena de começarmos a dormitar e a adormecer, a baixar a guarda, a diminuir a vigilância, a ter comportamentos de risco. Cansaço, apatia, desmotivação e alguns comportamentos de risco são manifestações daquilo que hoje se chama a fadiga pandémica. Pessoas que dizem: estou cansado disto, isto nunca mais acaba, nunca mais saímos disto. E o que é que acontece quando esta fadiga se intensifica, quando esta demora se alonga? Precisamos de ter mais energia para aguentar, para manter a guarda face às situações de medo, de incerteza. Precisamos de uma outra e de uma nova energia para podermos suportar este tempo que demora mais do que aquilo que a gente contava. Hoje, há muitas pessoas que têm dificuldade, e todos temos, mas umas mais que outras, em suportar os sacrifícios, as penitências, as limitações das saídas à noite, as limitações de circulação. Muita gente tem muita dificuldade em suportar isso porque não se treinou, não se habituou, não criou hábitos de domínio, de cuidado espiritual, de sacrifício pelos outros, e por isso tem muita dificuldade em aguentar. E vê-se todos os dias pessoas a fazerem festas, pessoas a protestar, pessoas que não sei o quê, que isto não pode ser. De facto, se nós não queremos perder a esperança, e não basta dizer que vai correr tudo bem, este tempo da fadiga, este tempo da demora, obriga-nos a não apenas procurar reforçar a despensa ou o frigorífico, mas a reforçar a almotolia das nossas previsões interiores. Quer dizer, a fortalecermos-nos por dentro. Nós temos um longo combate para travar. Todos nós temos consciência disso. E por isso nós precisamos de valorizar mais, por exemplo, na escola, a opção pela disciplina de educação moral e religiosa que nos treina para esta personalidade mais forte, mais resiliente. Precisamos em casa de cuidar do silêncio, da boa leitura, da oração pessoal, de fazer uma liturgia familiar quando não podemos participar na Eucaristia. Não podemos relaxar, descuidar, desmazelar, como dizem as pessoas, a nossa participação na comunidade, sobretudo na Eucaristia, nem que seja em dias de semana. Nós precisamos de aliviar as nossas angústias, olhando mais para os outros, estendendo o olhar, a mão, o coração a quem mais precisa. A parábola de hoje ensina-nos a reforçar a nossa energia interior para estarmos à altura de aguentarmos a demora, porque não sabemos o dia nem a hora em que esta pandemia se vai embora. Até fiz um verso. Não sabemos o dia e a hora que esta pandemia se vai embora. Portanto, nós temos de nos cuidar também espiritualmente. Senão as pessoas começam a entrar em esgotamento, em depressão, em tristeza, ou em casa começa a andar tudo de pernas para o ar, os casais começam a se entender mal, as pessoas começam a perder a paciência umas com as outras. Preciso cuidar da nossa vida espiritual. Oração, silêncio, leitura, Eucaristia,
catequese, comunidade, tudo isso nos faz muito bem para nós sairmos daqui assim mais fortalecidos, para que as nossas candeias não se apaguem. E nós, unidos a Cristo como ramos na videira, encontraremos novo vigor, nova força para seguirmos em frente. Então caminhamos juntos na luz da esperança. Vamos professar a nossa fé, dizendo sim, creio. Credes em Deus Pai Criador, Deus da aliança, Deus do amor e da paz? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, o Divino Esposo, que nos desposou, unindo-se à nossa humanidade? Credes no Espírito Santo, que nos impele a pôr em prática o amor apaixonado por Deus e de Deus por todos e por cada um? Credes na ressurreição, nas núpcias eternas pelas quais haveis estar sempre com o Senhor? Irmãos e irmãs, a nossa alma tem sede de Deus, como há pouco cantávamos, por Ele suspira, como terra árida, sequiosa, sem água, nestes tempos em que a nossa esperança quase se apaga. Voltemo-nos para Ele, vamos ao seu encontro com as nossas preces. Pela Santa Igreja, para que seja verdadeira esposa de Cristo, fiel, atenta, diligente e vigilante, para se tornar no mundo uma voz de sabedoria e um sinal amoroso de esperança. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que governam, para que saibam escutar a sabedoria do povo e ler os sinais dos tempos, de modo a encontrar respostas novas e justas ao clamor dos pobres, que se agrava em tempos de pandemia. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que combatem a pandemia da Covid-19, para que sejam apoiados, reconhecidos e acompanhados na sua luta pela vida das pessoas. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que escutam a voz do esposo e o chamamento ao ministério sacerdotal, para que respondam com generosidade e alegria, para serem a imagem viva do amor nupcial de Cristo por todos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os seminários, equipas formadoras e seminaristas, para que o Senhor os fortaleça e anime no desempenho das suas funções e ponham toda a sua confiança no Senhor. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, para que cuidemos mais da nossa vida espiritual, para enfrentar com coragem os tempos difíceis desta pandemia e caminharmos juntos na esperança. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, derramai sobre nós a vossa graça, para que a nossa vida tenha um sabor de vinho novo que o Evangelho nos oferece. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Oremos. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, é nosso dever dar-vos graça sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao darmos início à celebração do domingo, o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons de pão e de vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte e dar a vida, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Jesus Cristo entregue por nós, Jesus Cristo entregue por nós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo entregue por nós, Jesus Cristo entregue por nós. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, particularmente dos nossos seminários. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, daqueles que foram nossos familiares e amigos, das vítimas mortais desta pandemia, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Acolhei-os, Senhor, na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dai-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos a quem o Pai ama e chama à vida, e à vida na sua plenitude, à vida nova da ressurreição, ousamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias. Livrai-nos desta pandemia, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do medo, do cansaço, da fadiga, da desistência, da depressão, da desorientação e de qualquer outra perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis às nossas distrações, mas nem aos nossos pecados de infidelidade, de falta de perseverança, de inconstância, mas olhai antes à fé humilde e simples e confiante da vossa Igreja. Dai-lhe a luz da esperança, a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais felizes os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, a nossa
Quem vai comungar, permanece de pé. Quem não vai comungar, sente-se desde já, por favor. Antes ainda de comungarem, alguém da equipa de acolhimento irá ter convosco para a desinfecção das mãos. Ao aproximar-se algum dos membros da equipa, tiram a máscara a partir do elástico pelo lado da orelha. Desinfetam as mãos de seguida. Logo depois, algum ministro da comunhão aproximar-se-á. Devem comungar pela mão e em silêncio, e depois da comunhão recolocar a máscara. O corpo de Cristo. Oremos.
Nós damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos da vossa misericórdia que, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Neste fim de semana, os catequizandos do primeiro e do segundo anos têm catequese presencial e espera-se também que este modo presencial se verifique na Eucaristia. Para facilitar isso, nós aproximamos os horários da catequese mais da Eucaristia. Já nos habituamos aos circuitos, aos protocolos de entrada, de maneira que não precisamos de tanto tempo. A catequese do primeiro ao sexto anos, que era às 2h30, passou para as 3, e a catequese do primeiro ao quarto, que era às 17h30, passou para as 17. É recomendável que esses que têm catequese às 17 participem na missa às 16. Como aqueles que têm catequese às 15, participem na missa às 16. Tiramos, portanto, meia hora, na maior parte dos casos, onde isso é possível, pela compatibilização que temos de fazer também com a atividade dos escuteiros, onde isso foi possível, fizemos este ajustamento. Depois, mês a mês, vamos fazendo os ajustamentos que, porventura, verificarmos serem necessários para que as coisas funcionem bem. Queria também lembrar que na quinta-feira apresentarei a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, que se celebra de amanhã às 8, aos membros da Ultreia de Matosinhos. Os que estiverem interessados podem pedir o link, será uma apresentação via Zoom e poderão participar. Lembro aos pais, os que aqui estão hoje, do primeiro e segundo ano, e outros porventura, que todas as semanas no nosso site e no Facebook da paróquia nós colocamos uma liturgia familiar, que é uma pequenina celebração de 8, 10 minutos, conforme os adereços que lhe criem ou não, para fazerem em família e que está relacionada com os textos e com as orações da Eucaristia. De maneira que nós, independentemente de podermos estar ou não na missa, independentemente disso, nós celebremos o domingo. Só devemos não vir à missa quando de todo não podemos. Quando de todo não podemos, então temos também essa possibilidade de celebrar o domingo em família, sem esquecer esta liturgia familiar que nos é proposta todas as semanas. É fácil, com o telemóvel, com o tablet, com o computador, facilmente têm acesso e seguem, e a família toda pode unir-se nesse momento de oração que é tão importante. Como eu vos disse hoje, reforçar a almotolia das nossas provisões interiores. São os nossos recursos interiores, a oração, silêncio, escuta, Eucaristia, catequese, comunidade. Tudo isso nos faz falta para nos fortalecer neste tempo de demora. Como eu dizia, e enquanto a pandemia não se vai embora, nós ainda precisamos mais desta força. Não era que saúdo os meninos e meninas, de modo muito especial, do primeiro e do segundo anos. Vamos pouco a pouco conhecendo-nos um pouco melhor, com as limitações que estas celebrações ainda têm, mas é melhor pouco do que nada, de certeza absoluta. Lembro que hoje e amanhã os ofertórios das missas, que podemos deixar à entrada ou à saída das caixas, se destinam aos seminários, que são as instituições que estão ao serviço da formação dos sacerdotes, que por sua vez são destinados ao serviço do povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham um bom domingo, idem em paz, o Senhor vos acompanhe. E agora, ao sair, vamos cumprir as regras,
saindo a partir dos últimos, guardando o distanciamento. Os que estão nas partes laterais, pelas portas laterais, aguardam que alguém vos dê indicação para sair, está bem?